Olá, amados e amadas, graça e paz da parte de Deus. Quero convidar você para mais 15 minutos de meditação na palavra. Tome a sua Bíblia e abra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 6 ao 18. E desta forma vamos acabar essa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada nesta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que seja envergonhado. Todavia, não considereis como inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo muda de tom quando escreve essa porção da carta. Aqui não há elogio, aqui há uma ordenança. Nós vos ordenamos que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, que não ande segundo as tradições que recebestes de nós. Paulo muda de tom no fim da carta com a finalidade de corrigir comportamento desordenado de algumas pessoas que colocavam em risco a unidade da comunidade. O que é, queridos, um comportamento desordenado? O que é andar desordenadamente? Segundo aqui o texto que Paulo nos escreve, andar desordenadamente seria andar sem bom senso. É preciso ter bom senso. Não é bom intrometer-se na vida dos outros, não é bom ser pesado a ninguém, não é bom não trabalhar e não poder comer o nosso próprio pão, sendo este de origem do suor do nosso rosto.
Então, é andar com bom senso, é trabalhar para prover o próprio sustento, é o mínimo que a gente pode fazer, e cuidar da própria vida, não se intrometendo na vida alheia. Então, quando Paulo fala, né, que ninguém ande desordenadamente, não segundo as tradições que recebestes de nós, Paulo está falando que essas pessoas não têm bom senso, elas não querem trabalhar e comer o seu próprio pão do seu sustento, e elas ainda não querem cuidar da sua própria vida, intrometendo-se na vida dos outros. Isso, dentro deste contexto aqui, é andar desordenadamente, ok? Muito bem. Não trabalhar e esperar que a igreja as alimente é um comportamento irresponsável da parte de pessoas capazes. A igreja, queridos, ela abençoa gente que precisa de verdade, gente incapaz, naquele momento, de não prover o seu próprio pão. A igreja presta um socorro. Mas essas pessoas aqui, na igreja de Tessalônica, tinham decidido viver às expensas dos irmãos mais abastados e resolveram parar as suas atividades normais e não trabalhar mais. E gente desocupada só faz besteira. E uma das besteiras é se meter na vida alheia, se meter na vida dos outros. A visão de alguns membros da igreja de Tessalônica, que criam já ter chegado o dia do Senhor e, portanto, Jesus viria logo, capítulo 2, verso 2 desta epístola, desta carta, deve ter feito com que eles parassem suas atividades normais, ou por pura preguiça de fato. Tem gente realmente que não gosta de trabalhar e se acha no direito de comer o pão à custa do próximo, à custa do irmão e etc. Então Paulo escreve para corrigir essas coisas, e Paulo é radical, né? Como nós vamos ver no decorrer dessa pequena palavra. Paulo tinha o direito de receber sustento financeiro por trabalhar no ensino e na evangelização dos tessalonicenses. Mas Paulo preferiu abrir mão desse sustento. Ele preferiu trabalhar de dia e de noite para prover o próprio sustento, para não ser pesado a ninguém, porque ele tinha a ideia de ser exemplo para a comunidade. Então, Paulo encara a situação com muita seriedade, porque aqueles irmãos, não eram todos, nem metade da comunidade, mas alguns irmãos, não só não trabalhavam, não só achavam que a igreja devia sustentá-los, mas eles também se metiam na vida alheia. Irmãos, isso é uma vergonha. Nós precisamos tomar conta da nossa própria vida, nós precisamos procurar viver da melhor forma para agradar a Deus e não ser uma perturbação na comunidade. Tem gente que só arranja encrenca, tem gente que se mete na vida alheia, acha que pode ser conselheiro de outrem e começa a dar ideia e opinião onde não é chamado. Vamos cuidar da nossa própria vida. Olha para você. A sua própria vida já te dá muito trabalho. Então, por que você se deixaria a sua própria vida para se dedicar à vida alheia, aonde você não tem direito? Cada um tem direito de viver a sua própria vida, cada um tem direito de encarar os seus problemas da forma que acha correto. Cada um tem direito de lidar com as situações da sua vida de acordo com aquilo que aprendeu.
Então cada um deve cuidar da sua própria vida. Não devemos julgar as atitudes dos nossos irmãos. Se os nossos irmãos querem conversar conosco, devemos ouvi-los, mas devemos nos calar e não dar direção aos nossos irmãos que eles não estão pedindo. Às vezes eles só precisam se abrir e a gente só precisa ouvir. Mas tem gente que tem coceira na língua, não sabe ouvir, quer falar, quer dizer, quer determinar que seja assim. Pare com isso. Pare. Respeite o seu irmão, dê a sua opinião se solicitado. E esses irmãos que não cuidavam da própria vida, porque se cuidassem da própria vida, veriam que estavam sendo pesados, que estavam incomodando, mas não cuidavam da própria vida, ainda queriam realmente dar pitaco na vida dos outros. Então, por favor, não faça isso. Se você vê um irmão fazendo isso, com todo carinho e respeito, alerte-o, avise-o. Ele pode ficar aborrecido com você, ele pode não ouvir, mas pelo menos você alertou. Paulo queria que essas pessoas andassem segundo a tradição que ele havia ensinado e segundo o exemplo que ele havia dado para todo mundo. Paulo foi exemplo no meio da comunidade. Paulo queria que essas pessoas corrigissem seu comportamento inadequado, mas se não obedecessem às ordens desta epístola, Paulo diz: não andem com essas pessoas. Não comunguem com elas, não sentem à mesa com elas, porque elas estão fora da doutrina, fora da orientação, fora das ordenanças, fora das tradições que coloquei para vocês, de como uma igreja deve se comportar. Mas Paulo alerta: não os veja como inimigos. Eles são irmãos que precisam ter o seu comportamento corrigido e não inimigos. É interessante essa palavra do apóstolo Paulo. Então, queridos, ele já havia colocado uma lei para a comunidade. Quando estava lá pregando: quem não trabalha, também não coma. Então, as pessoas só podiam comer se produzissem o seu próprio pão, se tivessem dispostas a trabalhar pelo seu próprio sustento, ok? Para finalizar, Paulo invoca sobre a igreja a bênção da paz. Que o Senhor da paz vos dê paz em qualquer circunstância. Está aí um poderoso desafio, né, irmãos? Ter paz em qualquer circunstância. As circunstâncias nos angustiam, elas nos tiram a paz, mas ter paz em qualquer circunstância é algo profundamente espiritual e desafiador. Que o Senhor vos dê paz em qualquer circunstância, que o Senhor seja convosco. Ele diz: olha, qualquer carta minha vem com esta assinatura. Então não receba a carta minha, carta que se diga que eu mandei, se não tiver esta assinatura aqui. Então Paulo está orientando para impedir que os irmãos recebam carta dizendo que é do apóstolo Paulo quando não é. Então ele coloca isso aí bem claro. Assina de próprio punho, até porque ele não escrevia as cartas. E ele deseja que a graça de Deus seja sobre todos os irmãos. E é o que eu também desejo nesse fim de noite, nesse início de noite, nesse fim de carta, que o Senhor seja com todos vocês. Que a graça dele vos assista em nome de Jesus. Amém.